Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. E hoje, amanhecendo esse novo dia que Deus está nos concedendo nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 30 de junho, para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia do Economista e também estamos encerrando o primeiro semestre do ano de 2026. Como os dias estão se passando rápida e velozmente. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir outra vez a continuidade da palavra que nós iniciamos ontem. Você também ouvirá ainda o cantor Paulo César, que esteve lançando o seu novo trabalho durante a realização do Encontro para a Consciência Cristã. Ele estará louvando dentro de instantes. Mas antes, eu quero lembrar a todos nossos amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, na Grande João Pessoa, você não pode perder, não pode deixar de participar do 14º Encontro de Casais em Cristo, que será realizado de 29 de outubro a 1º de novembro. Você pode até achar que está muito longe, mas para garantir a sua vaga e participar de um encontro onde haverá comunhão, haverá também um momento de receber mensagens para ajudar você a superar as dificuldades existenciais na vida de toda a família. Então não deixe de participar deste encontro que será realizado no Hotel Garden, em Campina Grande, de 29 de outubro a 1º de novembro. Para maiores esclarecimentos ou você garantir a sua inscrição, ligue imediatamente, não perca tempo, para o fone 083 98640 0080 que aparece abaixo aí no seu vídeo. Portanto, inscreva-se, garanta a sua vaga, participe deste encontro. Ele será simplesmente imperdível. Quero deixá-los agora com o cantor Paulo César louvando a Deus com uma belíssima música que ele lançou durante o Encontro para a Consciência Cristã. Que compararei, que compararei, que compararei o reino de Deus. Pensa em quem foi perdoado, do que impossível seria pagar. Mais adiante por pouco, quem lhe devia não quis perdoar. Lembra que quando semeias no meio do bom, também cresce o ruim, mas não precisa julgá-lo, pois Deus vai fazê-lo no fim. Que compararei, que compararei, que compararei o reino de Deus. Se te parece pequeno o grão que nas mãos tens para ir semear, sonha, será nos seus galhos que muitos virão descansar. O reino é tal qual fermento que contagia, transforma e seduz. O pão que sacia a alma, carente mas crente em Jesus. Que compararei, cadê vocês? Que compararei, que compararei o reino de Deus. Ele é o tesouro escondido que nós podemos achar, pérolas que os entendidos se empenham em procurar. É semelhante ao que espera, que consciente
mente, exercita sua fé, tem vida calma e sincera, pois lá no fundo ele sabe o que quer. Ah, que compararei, todo mundo, ah, que compararei, ah, que compararei o reino de Deus. Está bem acima dos homens, além do que possam pensar, justiça jamais comparada, que só em Deus se achará. No reino as coisas são claras, amigos do rei sempre santos serão, tais vidas são mesmo bem raras, suas vestes distintas serão. Provérbios capítulo 15, versículo 22, Provérbios diz aqui: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eu quero compartilhar aqui uma coisa, pastor Antônio Júnior, pastor Levi, que eu aprendi e pus em prática depois de sair do seminário. Eu aprendi no seminário, os professores mais idosos, mais antigos, que todo pastor precisa de ter um conselheiro. Todo pastor. E é como diz aqui Provérbios, verso 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eu aprendi, ouvi isso e aprendi e pus em prática. Quando eu vim aqui para Campina Grande, o meu primeiro conselheiro foi pastor falecido da igreja 13 de Maio, Raul de Souza Costa. Foi o meu primeiro conselheiro, missionário Marizes. Quantas incontáveis vezes eu procurei pastor Raul de Souza Costa: pastor, eu estou passando por uma prova, uma dificuldade, não sei como sair dessa situação. E ele muitas vezes me aconselhou. Acontece que ele morreu, e quando ele morreu, eu pensei num outro conselheiro. Procurei o pastor Ismael Feijó de Melo, da igreja presbiteriana. Foi um grande conselheiro. E eu procurava os mais antigos, porque eram estes homens que tinham experiência para passar para mim. E procurei o pastor Ismael Feijó na igreja presbiteriana, no momento difícil da minha vida, eu e minha esposa falecida, diante de uma situação crítica, dificílima, que eu poderia ali me frustrar no ministério. E eu me lembro bem que ele pegou o seu braço esquerdo, colocou sobre o meu ombro, colocou o braço direito sobre o ombro da minha esposa, e nós estávamos chorando como crianças, tanto eu quanto a minha esposa. Essa cena eu não esqueço nunca, jamais. E ele simplesmente disse: enquanto eu estiver aqui, vocês terão um ombro amigo para chorar e ser abraçado, se sentir ajudado. Não esqueço nunca disso. Um grande conselheiro, pastor Ismael Feijó, morreu. E aí eu procurei um outro conselheiro, pastor Armando Torres. Ele gostava muito de brincar. Ele dizia: eu não sou engenheiro, mas continuo Armando Torres. Ele
brincava muito. Foi um grande conselheiro. É como diz aqui o verso 22: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. E ele depois também morreu. Eu procurei um outro colega, e aí esse outro colega, quando eu fui falar, que eu falei isso para ele, disse: eu não quero ser seu conselheiro não, porque todos os conselheiros seus estão morrendo. Brincando, né? Mas eu ainda hoje tenho um pastor que eu procuro sempre me aconselhar dele, né? Pregou agora recentemente aqui, pastor Calvino, embora seja bem jovem, mas tem muito que oferecer para pastores que estejam começando ou que estejam terminando a sua carreira ministerial. Por que eu estou contando isso? É porque, dentre algumas lições, nada melhor do que você receber um conselho de uma pessoa experiente. Não é preciso ser pastor, pode ser uma pessoa idosa que possa lhe ajudar a trazer certas solução diante de algumas decisões que você venha tomar da vida. Então, diante de uma importante decisão, quantas vezes não lembramos de orarmos ou consultarmos a vontade de Deus através da sua palavra? Com certeza evitaríamos fazer muitas coisas erradas, passos errados. E eu cito aqui na pastoral de hoje, quantos casamentos mal sucedidos, por falta de uma orientação, por falta de um conselho, por falta de conhecer ou procurar buscar a vontade de Deus, diante de uma decisão de suma importância, de suma relevância, que é o casamento. Decisões precipitadas, escolha de profissão, quanto a tantas coisas que você precisa realmente de ouvir alguém lhe ajudar. Moisés desprezou o que Deus havia dito: falai a rocha. Ele feriu a rocha, isso lhe custou um preço muito caro. Então, depois de darmos passos errados, meus irmãos, na vida, não adianta mais chorarmos, como alguém já disse, chorar o leite derramado. Então, não só Moisés, não só Jó, mas inclusive o próprio Davi, o rei Davi, depois de ter sofrido muitas coisas diante de certos passos errados que ele deu na sua vida, ele aprendeu essa lição que está lá no Salmo 37, versículo 25. Ele diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que é isso que que Davi descreve? Ele descreve uma experiência que ele teve no passar dos anos, no passar da vida. Fui moço e agora estou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Meus irmãos, a escola da vida é quem nos ensina a amadurecermos. Eu estava dizendo ontem à noite que desde a minha infância, eu aprendi com os meus amiguinhos, quando eu era criança, brincando, não é? Como brinquedos que antigamente não existem mais hoje. Jogar peão, né? Jogar bolinha de gude, isso não existe. Já soltar pipa, não existe mais isso hoje. Hoje tudo são brinquedos eletrônicos, tudo mudou, né? Mas eu lembro daqueles amigos de infância. Eu aprendi algumas lições com eles, isto é, com aqueles que se destacavam. Eu aprendi com alguns ser mais vivo, ser mais esperto, ser mais atencioso, ser mais atento, né? Aprendi depois com os jovens amigos, colegas amigos, aprendi muitas lições. Eu não consigo esquecer o nome de alguns deles, colegas da minha infância, da minha adolescência, da minha puberdade, da minha juventude. Não consigo esquecer. O salmista diz aqui no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se eu fosse analisar ao pé da letra, ensina a contar os nossos dias, jamais eu iria lembrar de todos os dias vivenciados, desde que eu passei a existir, desde que eu passei a me entender de gente, jamais. Porém, ele está dizendo assim, neste versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias. São aqueles exemplos que você jamais esquecerá, são aquelas lições que você não vai nunca conseguir apagar do banco de dados de memória, lições que você aprendeu a ser mais ativo, ser mais esperto, ser mais atento, ser mais responsável. Eu posso dizer uma coisa que eu falei ontem também aqui para vocês:
Eu aprendi a ser responsável quando senti o peso da responsabilidade de ajudar a manter a casa, a colocar o alimento na mesa. Isso me ensinou desde os 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, como office boy, com carteira assinada. Por isso que eu estou aposentado hoje. Não foi por alguma coisa que eu... Foi justa aquela aposentadoria. Desde os 13 anos, carteira assinada, trabalhando para botar comida na mesa. Isso me ensinou a ser responsável. Isso me ensinou a valorizar o trabalho e a vida, como é importante a vida. Eu não teria aprendido essa lição se não tivesse passado por uma experiência como essa. Mas me ensinou. O fato é, meus irmãos, que a gente foi vivendo e a vida foi passando, e parece que é como diz aqui, a nossa vida é como um breve pensamento, como um conto ligeiro, é como a neblina que vem, como a fumaça que se esvai. Assim a vida foi tão rápido, ao ponto de termos chegado a essa faixa etária da idade de hoje, que olhando para trás, as lições que eu aplico, que eu aprendi com os meus amigos, com os meus colegas, primeira professora que eu tive, Dona Yaya, não esqueço Dona Yaya, primeira professora, e você também talvez não esqueça a sua primeira professora, não é? Na época que eu estudava, se eu não soubesse a tabuada na ponta da língua, levava palmada. Eu sou do tempo da palmada. Tinha professor lá com a palminha, irmão Aurizete, eu acho que deu palmada em muito aluno. Palmatória, né? A palmatória. Fui desse tempo. Então não esqueço as palmadas que eu levei, né? Para aprender e assimilar a tabuada. Tanto é que hoje em matemática, qualquer pergunta que vocês perguntarem, quanto é 9 vezes 9, 81, 7 vezes 7, 49, está na ponta da língua. Aprendi, de tanto levar a palmada. Então a gente às vezes precisa de aprender lições apanhando. Tem que apanhar para poder aprender a lição, né? Por que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a vida é uma escola, é continuamente, você nunca vai parar de aprender, vivendo e aprendendo as lições da vida. E quanto mais você vive, é como existe um outro adágio popular que diz que a gente aprende até na hora da morte, até com a morte. Ainda ontem mesmo a gente fez uma cerimônia fúnebre do filho da irmã Auridete, né? Alexandre, aquele bem forte que sentava sempre ali, vinha com a mãe, ajudava, dando assistência à mãe dele, que também já dorme no Senhor. Inclusive eu fui sabedor ontem que ela morreu no dia 19, foi um dia 19, numa sexta-feira, e fez exatamente 9 meses. Ele também morreu numa sexta-feira, no dia 19, passados 9 meses. E depois da cerimônia, tinha um determinado irmão que estava assim ao meu lado, e ele chegou para o Ciro, e o outro que estava ao lado dele, colocou a mão no ombro e disse: olha, vocês agora têm que estar mais unidos. Se vocês eram unidos, a gente sabe as dificuldades que a família enfrentou, mas ele disse: vocês têm que estar mais unidos. Procurem realmente encontrar solução para os problemas. Não se sintam estranhados ou não se sintam separados, distantes um do outro. Lições que aquela pessoa estava dando, eu estava presente e ouvi. Não fui eu que dei, foi a pessoa dizendo assim, eu estava presente. Lições de vida, mostrando: vocês precisam estar mais unidos, vocês precisam se amarem mais, precisam de jogar as diferenças de lado, dizendo para eles dois, né? E eu confirmando e dizendo: agora é hora de vocês estarem mais juntos, mais próximos um do outro. Irmãos, a gente aprende até na hora da morte. E eu quero concluir dizendo para vocês que as lições que a gente aprendeu com professores, com amigos, a gente não vai conseguir esquecer, mas também a gente vai sentindo que eles passaram por nossa vida, eles passaram por nossa existência. Muitos deles, eu não sei se estão vivos, muitos morreram, outros foram para outros lugares, outros se mudaram para outras regiões, outros estados, e a gente vai sentindo que o que ficou na nossa memória foi a lembrança, as lições que eles passaram para a gente, como viver e como às vezes superar os problemas existenciais na vida.
Lá no livro de Jó, ainda no capítulo 17, versículo 11, ele diz: os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Então só vai ficando lembranças, recordações, saudosas lembranças que você não vai jamais esquecer. E essas lições a gente deve passar para os nossos filhos e passar para os filhos dos filhos, no caso os netos, e assim a vida vai ela vai chegando ao seu final, não é? Para terminar, nesse livro de Salmos que eu li para vocês, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu falei ontem que eu multipliquei os meus dias de existência, 74 anos, vezes 365 dias e 6 horas, inclusive, se colocássemos os anos bissextos, sem contar, dá 27.010 dias. Seria impossível você ou eu, qualquer um de nós, lembrar ou contar cada dia que passou, o que você experimentou. Mas o que é que nós devemos guardar? As recordações, as lições que nos ajudaram a nós amadurecermos, a nós crescermos e a nós realmente vivermos uma vida equilibrada. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi na vida a ter controle emocional, controle econômico, financeiro e também controle em relação à família. E eu quero terminar com esses exemplos para vocês. Estou falando de uma experiência que eu tive. Eu aprendi a ser controlado financeiramente, equilíbrio financeiro. Eu não sei o que é dever. Eu não sei o que é dever. Eu não sei o que é dever. Porque aprendi, com o pouco que eu tenho, a fazer minhas economias. Se vocês perguntassem: pastor, o senhor tem condições de dizer quanto era que custava uma feira há 10 anos atrás? Eu tenho como dizer a vocês. Eu tenho tudo isso anotado. Tudo anotado. E quero dizer também que não compro nada fiado, só compro a dinheiro, só compro à vista as coisas. O senhor é muito rico, tem muito dinheiro. Não. Equilíbrio financeiro, controle financeiro e também saber administrar o que você ganha. Saber administrar o que você ganha. Eu vou para uma feira aqui na Feira Central, eu levo um valor, vamos dizer, R$100. Eu não vou sair preocupado quanto foi um quilo de batata, quanto foi um quilo de tomate, quanto foi um quilo de cenoura. Eu não estou preocupado com isso não. Quando eu volto, se tiver troco, eu digo: pronto, houve R$3 de troco, então a feira foi R$97. Anoto. Cereais, supermercado, roupa, tudo. Minha esposa é testemunha disso. E não é de agora não, desde que eu me casei. Eu chego em casa, faço as contas das despesas da semana e do mês, e tenho tudo isso anotado. Isso me dá segurança, me dá tranquilidade. Quando eu vou me deitar, pego no sono, não vou preocupar, e tem que cobrir uma conta amanhã, tem que pagar um cheque, cobrir um cheque, tem que pagar, estou preocupado com isso não. E eu tenho dito também para muitos colegas: Deus é o meu patrão, Ele sabe quais são as minhas necessidades, Ele sabe quais são as minhas condições, Ele é o meu patrão, e não tem patrão melhor do que Deus para realmente sustentar e manter os seus filhos e os seus servos. Então a administração é importante para você não estar de cabeça quente, principalmente os idosos, as pessoas da terceira idade, porque vai chegar um momento, um tempo que você vai reconhecer que você precisa de ter uma assistência médica, você precisa de ter medicamentos por causa das limitações que você vai sofrendo, o próprio corpo vai desgastando e você vai realmente reconhecendo que precisa de ter cuidados com a sua saúde. Então, a administração e equilíbrio financeiro é muito importante para qualquer família, seja pobre ou seja rico, não interessa. Se você souber administrar, você será uma pessoa bem-sucedida. Administração também da família. Se você não sabe governar a sua casa, o que é que diz Paulo escrevendo a Timóteo? Como é que você vai governar? Como é que você vai dirigir? Como é que você vai administrar a casa de Deus? Então, o líder, o pastor, principalmente, deve saber ser um bom dono de casa, um bom mordomo, um bom administrador da família.
certo? Se tem algum filho que não está correspondendo ao que você ofereceu para ele na educação, é ele que, ou ela, seja qual for o filho que está realmente fazendo as coisas erradas, que não atentou para aquilo que deveria ter sido feito. Como Moisés pagou um preço caro, caríssimo, não entrou na terra prometida por um ato de desobediência. Assim acontece muitas vezes com os nossos filhos. Eles vão sofrer, eles vão pagar um preço caro pelo fato de não terem guardado os conselhos de seus pais. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6 em diante, ele diz: honra teu pai que te gerou e a tua mãe. Não despreza teu pai que te gerou e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vás bem e tenha longevidade de dias sobre a terra. É o que nos ensina a palavra de Deus. O problema é que nós não atentamos para as lições que nós aprendemos, não pomos em prática. E o que é que diz Tiago? Diz: não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, que nessa manhã você possa aplicar em seu coração este ensinamento, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque você vai chegar um momento que vai se sentir sozinho. Uma família, um lar, uma casa composta de 5 filhos, 7 filhos, 2 filhos, que é o meu caso, vai haver um momento do esvaziamento do ninho. O ninho vai esvaziar, vai ficar só você e a sua esposa, só você e seu marido. E se não houver uma base que deve ter sido feita, um alicerce desde o início, a união conjugal, o casamento, a família ter sido alicerçada, embasada no amor, como é que os dois vão terminar seus dias de vida? Quando existe amor, do jeito que começaram os dois, vão terminar os dois se amando, compartilhando a vida em família. Que nessa manhã você reflita, você faça uma retrospectiva, olhe pelo retrovisor da sua vida, desde a sua infância, sua adolescência, sua puberdade, sua juventude, sua vida de adulto, sua vida como casado, sua vida já numa certa idade. Olha para trás e veja quantas lições você aprendeu ou você desprezou e por isso pagou um preço muito caro. A exemplo de Moisés, voltando aqui ao exemplo de Moisés, não entrou na terra prometida exatamente por desobedecer aquilo que Deus lhe havia ordenado. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero lembrar a todos que amanhã você está convidado a continuar conosco para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas nesses instantes finais, eu quero lembrar a todos que está se aproximando o 14º Encontro Nacional Casais com Cristo, realizado de 29 de outubro a 1º de novembro no Hotel Garden, em Campina Grande. Para você garantir a sua vaga, participe entrando em contato ainda hoje pelo fone 083 98640 0080. Você garantirá a sua vaga. Você não pode perder. Este encontro haverá muitos estudos inspirativos sobre a família, momento de comunhão e de edificação para o lar e para a família. Portanto, ainda hoje, faça a sua pré-inscrição. Fone aparece abaixo. 083 9640 0080. Até amanhã, se Deus quiser.